noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Convidando todo mundo para participar dessa conversa com a gente, porque hoje o tema realmente é muito importante. Estaremos debatendo uma inclusão de alguns procedimentos importantes no rol da ANS. Então, a gente vai falar um pouco sobre esses procedimentos e qual é a importância dele, principalmente para os portadores de imunodeficiência primária. A gente tem como convidada a doutora Carolina Aranda, de São Paulo, que estará explicando melhor esses procedimentos, a importância deles, e também vai estar fazendo aqui online com vocês essa consulta pública. Como é que faz essa consulta pública? Eu sei que muitas pessoas ainda estão com dúvidas, mas a consulta pública é só até o dia 21 de novembro. Então, ela foi aberta no dia 8 de novembro e vai fechar agora no dia 21. Então, ainda tem tempo para a gente fazer. Então, quem tem plano de saúde, gente, sabe a dificuldade que muitos encontram de aceitação do tratamento para imunodeficiência. O nosso tratamento é um tratamento caro, né? E alguns planos de saúde negam o fornecimento do principal medicamento que utilizamos para a imunodeficiência primária, que é a imunoglobulina humana. Então, a gente vai estar falando sobre isso aqui, né? Qual a importância da imunoglobulina para os pacientes de imunodeficiência primária e essa inclusão, né, da subcutânea, que é uma nova forma de fazer a imunoglobulina, que não pode ser feita venosa e também subcutânea. Nós sabemos que muitos pacientes com imunodeficiência primária, embora tenha plano de saúde, ainda é atendido pelo SUS. Ainda requerem a imunoglobulina pelo SUS. E por justamente ter essa negação do plano de saúde. A gente vai estar falando da importância dessa inclusão para que os pacientes possam requerer no seu plano de saúde, né, o direito que eles têm para fazer o tratamento correto da imunodeficiência primária. Tá bom? Então já vamos chamar então a doutora Carolina Aranda. Conseguiu? Finalmente! Conseguimos! Primeira coisa, eu queria agradecer você, Cris, agradecer em nome de você todos os membros do Vivendo com IDP. A grande questão é, assim, as consultas públicas, elas podem acontecer em diferentes instâncias, né? E a gente está com uma consulta aberta na ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que, em outras palavras, não médicas atrapalhadas, são os planos de saúde. E sempre é difícil colocar, mas ao mesmo tempo você aprendeu a mexer, a gente vai conseguir dar a nossa contribuição dessa vez, e esperando aí logo um PCDT, que seria para as consultas dentro do SUS, né? Então, eu estava escutando a Cris falar sobre imunoglobulina subcutânea, sobre testes genéticos, e eu acho que a gente pode ir pontuando um a um, se vocês concordarem, né? Bem devagarzinho, para todo mundo poder entender, porque tudo que é primeira vez na vida é difícil. Doutora, é uma honra ter você aqui conosco. A honra é minha, uma oportunidade de coração. Estou muito feliz. E saiba que eu quero muito ajudar. Assim, eu sofro muito. Quem me conhece de verdade, assim, é revoltante tudo que vocês vêm passando. A gente precisa realmente... Eu acho que existe um tripé, né? Eu acho que existe as associações e grupos em defesa dos pacientes, existe a sociedade médica, que está dentro, a universidade está dentro, as sociedades médicas estão dentro, e também o grupo do advocacy dentro das indústrias farmacêuticas. A gente precisa se unir, conversar, tirar dúvidas, e eu acho que esse relacionamento tem que estar cada vez mais perto, com tantas opções. Olha aí, né, no Instagram, tantas opções da gente poder se aproximar num período tão, tipo, filme de terror que a gente está vivendo ainda, de não poder se aproximar de uma forma, mas aprendendo a se aproximar de outras, né? Eu acho verdade, porque essa consulta, né, doutora, veio num momento muito importante. Exato. Onde vários estados estão sofrendo com o desabastecimento da imunoglobulina pelo SUS. Exato. E muitos desses pacientes têm plano de saúde. Exato. A gente precisa, não que a gente... O SUS é para todos, a gente sabe disso. O SUS é universal. Mas dessa maneira a gente consegue, se a gente tiver força também, tentar desafogar um pouco o SUS. Porque, e não é assim porque um merece ou não, é para a gente, para todos, um ajudar o outro. Então, é importante
mesmo quem não tem o plano de saúde, participar da consulta pública. Porque pode ser que um dia você tenha, pode ser que seu vizinho tenha, pode ser que aquele seu colega que toma imunoglobulina junto com você tenha e ele possa ir para o SUS e tenha, enfim, é uma rede. Nós vivemos em sociedade, então a gente sempre tem que olhar para nós e sempre se colocar no lugar do outro, né? Verdade. E isso é muito desesperador para o paciente Muito. saber que essa medicação é que lhe dá a qualidade de vida, é o que lhe dá a resistência, né, para a gente vencer. Exato, é o tratamento, né? Quando fez falta, a gente fica realmente desesperado. E ainda falta num período de pandemia mundial mortal, né? Pois é um desafio muito grande, né? Não Muito só para a grande. gente, os médicos também, né? Para a gente não tem, muitas vezes, né? Eu acho que isso não tem problema nenhum de falar numa live, mas assim, até o contato com os pacientes é dificultoso, porque não é todas as universidades que têm internet o tempo inteiro, não são todos os pacientes que têm internet em casa. Então, assim, foi um grande desafio e ainda a gente tentar conciliar relatórios, atestados médicos, né, para organizar, então, dentro dos conselhos médicos, para poder fazer a telemedicina, para poder assinar as receitas sem o paciente ter que sair de casa para buscar um carimbo. E ainda assim, a gente vê tantas dificuldades, né? A gente vê mudança de 5 gramas para 2,5 gramas e a pessoa não quer aceitar o processo, sabe? É umas coisas que você... E aí a pessoa doente tem que voltar lá. E aí no dia que ela volta não tem nenhum médico que faça aquilo, né? Então, assim, o que vocês vivem realmente é uma luta. O Vivendo com o IDP mostra isso e as outras associações. Eu acho que todo mundo que tem um sonho e que tem um propósito deve ser reconhecido. Então, vamos lá. Eu, como perdi o tempo, acho que a gente tem que entrar. Todo mundo que tiver computador, entre na página da ANS, é ans.gov.br, tá? Mas, assim, essa consulta pública não é só para esses procedimentos, são vários outros procedimentos. São vários procedimentos. Eu ia falar, entrando na página, você vai ter uma linha principal que está escrito participação da sociedade. Quando você clica lá, você vai chegar no consultas e participações públicas. E o que está aberto é a consulta número 81. Dentro dessa consulta tem um monte de coisa, Cris. Como você disse, tem vários procedimentos e vários medicamentos. Muitos procedimentos negados, muitos medicamentos negados. E o que foi aprovado, que é o da imunoglobulina. Então, assim, a gente vai ter que... São 2 não e 1 sim. Por isso que é difícil de entender. O concorda e discorda que é o confusão do negócio. Mas eu concordo, não discordo. Então, assim, o mais importante é muitas pessoas participarem mas eu escrevi concorda e ela discorda. Dá para ter que fazer de novo. Pode fazer de novo. Pode fazer de novo. E a gente pode, vocês, todos nós, podemos nos dar a opinião como pessoa física com CPF e quando você tem um CNPJ, ou até como um grupo de pessoas, quando você não tem um CNPJ, você usa o CPF de uma outra pessoa que ainda não colocou. Então, assim, tem várias maneiras e você pode dar opinião várias vezes, né? Então, isso é muito importante. Então, entrando lá na participação e chegando na consultas e participações públicas e chegando na consulta número 81, você clica. E aí vão ter 4 linhas. Uma delas vai estar escrito procedimentos e a outra vai estar escrito medicamentos. Vamos começar pelo não, tá? Eu discorda, tá, gente? Eu discordo, tá? Que são os procedimentos. O primeiro que a gente vai procurar lá é a quantificação de TRECs e CRECs. Eu acho que a gente pode aproveitar, por mais que eu perdi um pouco o tempo da live e eles cortam em 1 hora, eu não sei por que também. Por mim, falando aqui. Tá tempo, calma. Estamos 22 minutos de live, tá então, tempo. Tá bom. Então, vamos lá. O primeiro é essa quantificação de TRECs e CRECs. Então, para que serve esse exame? Ele é um exame de triagem que tem propostas no mundo inteiro, em muitos lugares do planeta. Isso já está implementado pela parte pública e pelos convênios. E ele serve para triar imunodeficiências combinadas graves, aquelas chamadas SCIDs, e também as agammaglobulinemias. Ele é um teste de suma importância, porque se você diagnostica um bebê ao nascimento, antes dele começar a complicar e fazer infecção para lá, fazer infecção da BCG, tudo isso,
você consegue antecipar o tratamento definitivo, que é o transplante de medula óssea, que é o transplante de células troncos hematopoéticas. Existe um trabalho, que é um trabalho robusto, que todo mundo cita esse trabalho, um trabalho científico, sabe, Cris? Que sai nessas revistas que os médicos leem, mas que todos os pacientes podem ler também. Que mostra que se você transplantar uma criança até 3 meses e meio de vida, você tem um sucesso muito grande, aí mais de 90% de sobrevida, a criança vai sobreviver numa chance muito alta. E tem o lado B, você economiza muito para o Estado, para o plano de saúde. Lógico, além de você melhorar a qualidade de vida dessa criança, dar uma chance para ela sobreviver, melhorar a qualidade de vida dessa família, você ainda poupa dinheiro. Então, assim, vantajoso. Eu não tenho argumentos para não achar que ele tem que ser implementado nos planos de saúde. Então, nós tivemos aqui umas lives anteriores, né, a história dos filhos, né, da Kelly, que os dois nasceram com SCID, um não fez o diagnóstico precoce e sofre até hoje com a dificuldade né, embora tenha feito o transplante, ele não teve uma qualidade de vida, continua internando, fazendo tratamento como, né, mesmo depois do transplante. E o outro que nasceu e foi diagnosticado com 2 dias, está curado, está bem. Exato, o transplante funciona muito melhor, né? Você não tem que encarar as complicações, né? É muito difícil. Então, essa consulta, essa parte aí da gente ver dos procedimentos, a quantificação de TRECs e CRECs, está no número 113, quem quiser anotar esse número. E aí, o parecer é desfavorável. Então, esse não tem dúvida. A gente vai escrever lá, não, discordo. Tem que colocar no quadradinho, né? Vocês vão abrir a tela. Você tem que procurar o número 113, que é quantificação de TRECs e CRECs. E qual é a sua opinião? Discordo do parecer. E qual é o motivo? Todos esses que nós estamos conversando. A chance da criança ter um sucesso no transplante, diminuição de internações, melhora de qualidade de vida, menos gasto para o Estado e para o plano de saúde, enfim, existem uma gama de frases, isso, de como você pode justificar que a gente não está concordando com a ANS. Então, eu, Carolina, discordo disso, né? Discordo. Eu acredito que isso deve ser implementado nos planos de saúde, deve ter um número, tem que estar no rol da ANS, que vocês estavam falando, eu estava vendo, mas não podia falar. A gente vai chegar nas imunoglobulinas. Tem que estar no rol, porque essa é a primeira coisa que o convênio diz. Não está no rol. Então, tem que estar no rol, e esse é categórico. Ele está dizendo que não deve ser implementado, ele coloca lá umas coisas de raridade, mas doenças tratáveis têm que ser triadas. Isso é a essência da triagem neonatal. Se não fossem pessoas como vocês, não existiria o teste do pezinho no Brasil para as outras doenças que são tratáveis, né? Então, a gente precisa colocar que o TREC e o CREC precisa ser implementado na saúde suplementar, né? Na parte dos planos de saúde. Então, esse exame é muito caro, doutora? Não. Ele custa R$100, assim, diante de R$100 no comercial, né? Se você for pagar esse exame, eu acho que nos laboratórios maiores, claro, existem laboratórios de alto padrão que ele é um preço um pouco mais alto, mas os laboratórios comerciais é de R$100 a R$250. Agora, quando você faz isso mesmo em larga escala, o custo não é nenhuma ressonância magnética de corpo inteiro, não, nada. Se o SUS for liberado também, né, vai ser barato, né? A gente vem, né, é importante dizer, né, eu acho que não é politicagem, mas a gente tem que dizer que a Sociedade de Alergia e Imunologia do Brasil, a ASBAI, vem há muito tempo lutando para que fosse implementado tanto no SUS, tanto que algumas cidades já está no SUS, né? Já o teste do pezinho com o TREC e CREC já está estabelecido no SUS. A gente tem um grande sonho que na cidade de São Paulo isso aconteça o ano que vem. E saber que a ASBAI ela tem comissões para poder conversar tanto com a ANS quanto com o SUS, para que os medicamentos que vão aparecendo e os procedimentos e exames, a gente tente mostrar
quanto que ele é importante. Então, no caso da alergia, tem vários procedimentos também que não foram contemplados e que nós, acho que não sei se todos sabem, a nossa especialidade ela é formada de 2 braços. Quem tem o título, ele é alergista e imunologista. Claro, tem pessoas que praticam mais a alergia, outros praticam mais a imunologia, mas é um título só. Então, para a gente, mas lá na Unifesp você atende mais os pacientes com imunodeficiência primária, verdade. Mas a gente também atende alergia. Quando um não está, o outro está no ambulatório. Então, a gente tem que ter essa ideia e contar para vocês que, além do movimento que o povo move montanhas, a sociedade médica, né, da qual eu faço parte, vem militando isso há muito tempo. Muitas reuniões, muitos trabalhos científicos mostrando da importância tanto dos procedimentos, incluindo aí a quantificação de TRECs e CRECs e outros procedimentos. Então, exame é fácil, é simples, é um teste que é feito no bebezinho e é barato. E barato. Então, assim, e vai fazer um bem danado. Então, quem concordar... Esse exame, ele é a chance de vida para esses pacientes, principalmente os esquites, que a maior parte não conseguem, né, doutora? É decisivo. Muda, né? O paradigma. Os países que implementaram esse exame, não é uma... É duro eu falar isso, eu sei que tem mães assistindo que tem filho com SCID, sei que tem mães assistindo que perderam um filho com SCID. Mas você muda essa palavra sentença de morte, entendeu? É muito forte isso. Você conseguir dar essa esperança. Eu penso no ambulatório, né? Eu gostaria de estar em todas as consultas, tudo ser mais onipresente, mas a gente não consegue. E uma das coisas que eu acabo falando sempre para as residentes e para as outras médicas que me ajudam, eu acho que tem que entrar na sala, quando os pais sabem disso. Quando entra 2, 3 médicos na sala, tem problema. Não é assim, gente, fala. Se assusta, né, doutora? Alguma coisa aconteceu, né? Que houve? O que veio nesse exame, né? Então, eu acho que... Você me fez lembrar que quando eu fiz o diagnóstico, era tanto médico que eu não sabia para quem que eu olhava. Exato. Quando tá lá só um falando, tá tudo bem, você vai, de repente vem 3, assim, com os papéis na mão, você fala, meu Deus. Então, assim, já assusta, é isso mesmo, Luísa, já assusta mesmo. Ou se não, quando, por exemplo, alguém atende, um dos médicos atende e vai conversar, e aí, de repente, todo mundo fala, não, a gente vai lá ver. O paciente só, né, fala, é agora, né? O que aconteceu? Então, eu acho que sim, o TREC e o CREC, de tudo que a gente vai conversar, na minha opinião, tudo é importante, a gente vai chegar nas imunoglobulinas, mas o TREC e CREC, por favor, consultem esse número aí, vou falar de novo, 113. Pessoal, quem está aí assistindo, né? Eu acho que a gente tem que chamar a responsabilidade de todo mundo que está aí assistindo a live e aqueles que vão assistir depois, que ela vai ficar gravada, a importância de você salvar vidas. A gente fala aí, vamos salvar vidas? E é isso, você pode estar salvando a vida de várias crianças que não conseguem nem chegar ao diagnóstico, né? Eu conheci aqui vários do nosso grupo aqui que só descobriu o diagnóstico depois que faleceu. E a mãe teve vários filhos, né? Com a mesma situação. Então, a gente vai poder salvar essas crianças, gente. Então, olha a responsabilidade que está nas nossas mãos, né? Vai lá, não é difícil, é rápido. Em 5 minutos você faz a consulta pública. Então, exatamente. Todo mundo já viu a página? Quer que eu vire o telefone, Cris, para ver a página? Se tiver como, né, gente? Aí quem está aí pode fazer junto. Vê assim. Dá para ver, Cris? Dá. Baixa mais um pouquinho. Abaixa. Baixa mais um pouco. Isso, enquadra agora, tenta enquadrar aí um pouquinho pro lado. Aí, acho que dá, participação da sociedade. Aqui, aí a gente clica. Tá dando para acompanhar? Vai me falando se tá dando para ver. Abaixa um pouquinho. 81 a consulta, e aí a gente põe participar. Então tem que entrar lá no site da ANS, gente. Lá na bio da nossa página tem lá já o link, tá? Dá para entrar direto. Mas quem ainda não conseguiu pegar lá na bio, é só entrar no Google e colocar site da ANS, não é isso, doutora? Isso, aqui, ó. Cris, vai me ajudando porque eu não consigo ver. Dá para ver o sensor do mouse? Abaixa um pouquinho.
Abaixa. Abaixa mais um pouco. Mais um pouco. Agora enquadra. Isso, acho que agora dá. ans.gov.br. Tá? Deu? Isso. Isso. Deu. Então, aqui, voltamos. Aí, o segundo procedimento que vocês estavam conversando é o exoma, né? Então, Isso assim, aí. o exoma é É uma uma... confusão muito grande nessa questão. Todos os pacientes que têm uma deficiência têm uma doença genética. Precisam todos fazer o exome? Isso. Então, olha só. Primeira coisa, o que é o exoma, né? O exoma é um exame que é novo, tá? Quando eu me formei, ele não existia. Não que eu seja muito nova, mas ele não existia. Isso é muito novo, né? E porque antes, quando foi feito o projeto Genoma, que demorou 13 anos, lembra da época que clonaram a Dolly? Quem é mais velho lembra, a ovelha, tal. Fizeram o projeto Genoma para conhecer todos os genes de dentro do nosso corpo. Os genes estão dentro das nossas células, é a nossa receitinha de bolo, como que a gente funciona. Quando você tem um defeitinho nesse gene, não é a melhor maneira de dizer isso, algumas coisas podem dar errado, e uma delas é você ter alguma doença relacionada a uma incompetência imunológica, né? E aí, depois do projeto Genoma, se avançou muito nessa área da genética, da biologia molecular. Então, você consegue pegar o gene e examinar o gene e ver onde está o defeitinho. Isso é o sequenciamento de um gene, que é o sequenciamento de Sanger, ou Sanger, tá? Que é super trabalhoso fazer. E até que um monte de gente, cientista super inteligente, bolaram, em vez de ficar vendo pedacinho por pedacinho, eles colocam lá o sangue e você corre uma linha e vê todos os exons, não genes. Os genes são compostos por exons e introns. Nós também temos o sequenciamento completo do genoma, mas isso ainda não é comercial. Então, o que a gente tem comercialmente? O sequenciamento completo do exoma. E a gente olha todos os exons, tá? Então, essas palavras difíceis médicas, lembrar que o gene é dividido em dois. O intron é mais difícil de ter alguma ação, mas ele tem ação, mas o exon ajuda bastante. Qual é a chance do exoma dar certo? Quando que a gente pede um exoma? Quando você tem uma sequência de sintomas e você não consegue fechar qual que é a doença. Até antes do exoma, a gente não tinha o nome da doença. A gente achava que podia ser alguma coisa. Com a evolução da biologia molecular, tanto que há 15 anos atrás a gente tinha 40 doenças e hoje nós temos 400. Né? E foi graças à biologia molecular, de ficar descobrindo quais são esses pedacinhos que estão mutados, tá? Que estão machucados. O exoma, ele consegue identificar aí cerca de 40%, 50%, às vezes até um pouco mais, quando muito bem pedido. Por que eu falo 40%? Porque também, gente, por isso que é difícil a gente... Qual que é o melhor comentário? Tem gente que não quer mais pensar em nada, né? Lógico que a gente tem que se aproveitar das tecnologias que existem, mas ainda a medicina não é uma ciência exata, né? Você tem que pensar, e aí a chance do exoma dar certo é quando ele é bem indicado. O que acontece é que tem alguns médicos e alguns outros profissionais que vão lá e pedem o exoma para todo mundo como se ele fosse a salvação do problema. E pode ser que o problema não esteja no exon. Pode ser que o problema esteja no intro, na região promotora, seja na transcrição. Aí é uma outra live, se alguém quiser falar de biologia molecular. Mas o exoma é uma revolução. Entendeu? Ele é uma revolução. Você tem que identificar a imunodeficiência. Muito, ele ajuda muito. E assim, mesmo ele não sendo a coisa mais barata do mundo, então hoje a gente vê em laboratórios de alto padrão, um custo de 4, 5 mil reais, ele já foi muito mais caro, ele custava 20 mil reais há uns 3, 4 anos atrás, ele também consegue fazer o diagnóstico se bem indicado. E como que está escrito na ANS? Né? Esse é o problema. Eu deixei até aberto, Cris. Se não for incômodo, eu vou ler como é que está escrito. Não está escrito nada com nada. Ele está dizendo assim. Ainda tem isso. Ainda tem isso. Porque por isso que é difícil. A pessoa vai ali e fala, mas não tem nada a ver com o exoma que está escrito aqui. Ó. Métodos de análise utilizados na forma escalonada nos pacientes 1, 2 e 3. Está lá explicando o que é 1, 2 e 3.
realizar o CGH-Array ou o SNP. Em caso de se identificar, SNP Array. Realizar cariótipo. Em caso de resultado negativo, aí realizar o sequenciamento completo do exoma. Nos pacientes enquadrados no item 4. Realizar primeiro o cariótipo e depois o FISH. Então, o que tem que analisar tudo antes, né? Primeiro, são indicações diferentes. A gente pede o array para uma coisa, o exoma é para outra. Eles estão, me parece, do jeito que tá confuso, entendeu? Então, assim, como que a gente pode falar? Que a gente não quer o exoma implementado? Quer, mas a gente pode escrever, para ficar mais fácil. Discordo, a indicação do exoma deve ser conforme o médico especialista. Ou conforme o médico, porque também não precisa ser só o geneticista. E não porque o geneticista... Eu preciso muito do geneticista, mas às vezes no plano de saúde não tem geneticista. Pois é. Então, assim, o médico especialista da doença. Nós estamos falando de imunodeficiência primária, eu vou fazer um relatório e vou pedir exoma. Entendeu? Então, assim, explicar o que é o array, o que é o SNP, o que é o FISH, se dá um negativo que você vai pedir exoma, a gente não precisa nisso. A gente pode discordar e, assim, vamos facilitar. Se o médico especialista solicitar o exoma, ele deve ser contemplado, ele deve ser realizado, deve estar dentro do rol. Eu acho que fica mais fácil falar isso. Porque o CGH-Array é para quem tem síndrome, o FISH é para quem tem Digiorge. E não é uma questão de você ficar excluindo coisas. Eu acho que ele tem que estar contemplado com o relatório, tudo ninguém. E assim, a ANS pode cobrar outras coisas para a gente poder pedir o exoma para não ficar a farra do boi. Mas eu vejo que não é, no meu ver, né, Cris? A gente está falando da minha opinião e da sua opinião, compartilhando uma opinião. A gente tem que pensar que não tem como a gente colocar isso como regra, né? Então, em caso de resultado negativo, realizar o exoma nos pacientes, índices enquadrados no item 4. Se a gente... Desculpa eu mexer a tela aqui, que eu estou pondo no computador. Que eu vou ler para vocês o item 4, como é difícil. Não sei se era bem isso que a gente... Mas é porque quando você lê essas regras... Porque é complicado para vocês que são médicos, mas para os leigos. Não, é complicado para qualquer pessoa. A gente fica pensando como é que eles escreveram isso? Por que eles escreveram mais fácil, né? Era só dizer, né, gente? Eu não aceito porque é caro. Tem pouco, para doença rara, que também é uma outra coisa que deve estar escrito nos nossos relatórios. Vocês que são raros e nós que defendemos os raros, nós raros, a gente tem que estar em primeiro lugar. Então, isso aí. Prioridade, né, doutor? Prioridades. Olha só que confuso. 1. Cobertura obrigatória para pacientes de ambos os sexos com cariótipo normal e suspeita clínica de anomalias cromossômicas. Aí precisa do array. Deficiência intelectual, baixo peso, presença tal. 2. Cobertura cromossomo marcador. Presença de material cromossômico adicional. Então, assim, é confuso para as pessoas lerem. 3. Cobertura obrigatória do aconselhamento ou SNP, no caso índice. E o 4, que é o que está contemplado no exoma. Cobertura obrigatória para aconselhamento genético dos pais que tenha sido identificado uma variação de CGH-Array por provável micro-rearranjo. Então, não é bem isso, gente. Tá? A gente não pede exoma para quando o array está alterado. Se o array está alterado, ele já está alterado, minha filha. Não vamos procurar o exoma. O array vê pedaço, vê doença cromossômica. E o exoma vê doença gênica, doença no gene. Eles fizeram uma confusão. Então, a gente, para ficar mais fácil, então lá, lembrando que o exoma, o número é 409, discordo, precisa ser mais claro. A indicação do médico deve ser contemplada no rol da ANS. Sem pré-requisitos. O TREC e o CREC é 113. 113. Já o sequenciamento do exoma, 409. Cada um tem um número ainda. Não dá para fazer tudo, tá? Vocês têm que fazer um, aí entra de novo no link. Isso. Tá? Perfeito, pode ser, Cris. Não pode ser de uma vez só. Perguntaram se pode fazer pelo celular. Pode, a gente só está explicando ali como é que faz pelo computador. Pode entrar na página do celular e fazer pelo celular.
Quem quiser fazer pelo computador, e, por exemplo, vocês que estão assistindo, que são pais, mães, familiares de pacientes com imunodeficiência primária, que tem aí um SCID, que tem alguém que tem um exoma, aí eu aconselho, agora eu vou falar o meu lado. Aconselho de entrar pelo computador, anexar o exame, falar que demorou 3 anos para conseguir o exoma, que demorou 3 anos para conseguir fazer o diagnóstico, porque esses relatos são muito importantes. E teve que entrar na justiça. Ou se não, que fez o array que não adiantou nada, porque a doença era gênica, sabe? Então, assim... É por isso, doutora, que muitas das vezes a pessoa faz o exoma e não tem o resultado. Isso a gente pode... É por isso que não adianta a gente ter a muleta do exoma. E é por isso que vale até se você me convidar outra live. Falar a respeito disso. Ele é muito importante, mas ainda o mais importante é a história que você faz com o paciente e o exame físico. Desculpa aqui que eu derrubei, perdão. E o exame físico. E aí a gente monta as hipóteses diagnósticas. Quando você começa com isso, ninguém quer que comece com o exoma, seja o exame 1. Isso não tem o menor cabimento, né? Mas a gente tem que valorizar que é uma tecnologia de nova geração que pode ajudar muitíssimas pessoas, né? E aí, do jeito que está escrito, acaba restringindo. Eu acho sim que a ANS pode colocar algumas orientações de como tem que ter esse relatório e tal, mas não colocar pré-requisitos, esses pré-requisitos não, né? Então, esse tem que discordar também, discordo, o sequenciamento completo de exoma, ser solicitado por médico especialista, deve ser contemplado no rol da ANS, sem pré-requisitos. Porque senão a gente aí gasta mais o convênio, é isso que eu não entendo. Aí vai fazer vai fazer outro, e depois vai fazer outro. E aí, gente, vamos falar real, né? Quanto tempo isso demora? Pois é, ainda tem isso, né? Você vai marcar um exame, demora 1000 anos, né? Não, isso. Não, eu colocaria... Foi assim que eu dei a minha declaração. Porque, assim, primeiro que o paciente que não é especialista não consegue entender o que está escrito. Eu vejo assim, não consegue. Translocações ou inversões né? Então, assim, eu discordo, tem que estar, se for solicitado, tem que fazer sem pré-requisito. Se for solicitado por um especialista. Porque também aí eu não concordo que o médico que cuida de qualquer parte do corpo, ele peça o exoma para imunodeficiência. Eu acho que as coisas têm que ser direcionadas, porque aí você tem menor chance do erro e você também não fica gastando dinheiro sem precisar, né? Você vai é a mesma coisa de eu pedir um exoma, porque o exoma vai ver tudo. Eu pedi o exoma para uma doença que eu não conheço. De repente, ela não é nem gênica, não é nem do gene, ela é cromossômica. Então, o exoma não serve para nada, você está entendendo? Tem que ser um especialista a pedir. É a minha opinião. E aí, o especialista da doença, o alergista imunologista, ou o geneticista, né? Não vejo outras pessoas pedindo. Exatamente esse caminho, né, daquele diagnóstico. E também pode tratar, né, doutora? Que é o objetivo. Exato. Uma outra coisa que eu acho, antes da gente mudar para a imunoglobulina, que eu acho que a gente tem que agora o tempo está começando a apertar, já temos 15 minutos só faltando. Isso. Existem os painéis de exoma, né? Se alguém já ouviu falar disso. O que é um painel de exoma? O médico pode escolher alguns genes ou comercialmente existem painéis prontos. Então, ele olha todos os genes, mas ele só dá o resultado daqueles que estão no painel. Isso acaba facilitando, porque é muito mais fácil para o bioinformata, quem fica olhando lá os genes, porque a gente tem 22 mil genes no corpo. Então, o bioinformata vai olhar 22 mil exons ou vai olhar 400 exons, que são os que nos interessam. Então, existem os painéis de exoma para imunodeficiência primária, que são mais baratos e que, de repente, é uma opção. Mas isso é só para vocês saberem. E, por fim, na consulta número 81, tem lá a linha dos procedimentos e tem a linha dos medicamentos. Vários medicamentos que são usados para asma não foram contemplados. Medicamentos para asma, que tem indicação para asma e urticária, foi aceito só para uma e não foi aceito para outra indicação. Então, tem várias coisas dos medicamentos. Mas o que acontece nas imunoglobulinas? Está lá, no número 215.
Se você Exato. vai no número 215, o que a gente vai ler das imunoglobulinas? Essa vale a pena ler, perder esse tempo. O objeto da proposta de atualização, a incorporação de imunoglobulinas humanas como uma nova tecnologia no rol, não se aplica, uma vez que a administração desses hemoderivados já tem cobertura obrigatória estabelecida no âmbito da saúde suplementar, ou seja, já pode ser pedida no plano de saúde. Quando prescrita, não pode negar, então, né, doutora? só tem que entregar. Quando prescrita pelo médico assistente, independente da forma de administração intravenosa ou subcutânea. Para as indicações de uso previstas em bula do medicamento, conforme a linha G do inciso babá. Para fins de redução de assimetria de informação, sugere-se a criação de um termo descritivo no rol, para a especificação do item de cobertura obrigatória, terapia subcutânea endovenosa com imunoglobulina humana, com cobertura nas segmentações ambulatoriais, hospitalares e referência. Então, voltamos aqui ao meio. Então, sim, nós concordamos que, para fim de redução de assimetria, a imunoglobulina esteja presente no rol e de maneira mais fácil. E aí, além do concordo, aí que a gente pode pôr, quando for escrever o comentário, o que eu sugiro para todos os pacientes que têm plano de saúde, mesmo os que não tiverem, que não conseguem pegar imunoglobulina. Que é um parto. Então, assim, um parto, não um parto legal, é um parto horrível, né? Porque você não humanizado. Não é nada humanizado, não é amigo da criança, não é amigo da mãe, não é amigo de ninguém. Então, assim, a gente precisa escrever, eu concordo, e aí qual é o comentário? Que seja facilitada que as prescrições sejam aceitas de maneira facilitada. Eu acho que essa é a frase. As prescrições de imunoglobulina deverão ser aceitas de maneira simplificada. A gente faz a média para hoje, eu tentei contar, junto com a Luísa, que está assistindo, a Rafaela, a Mariana, né, a doutora Cândida, a Lígia, que trabalham comigo agora no serviço que era da doutora Bia. A gente tentou contar, a gente faz uma média de 7 relatórios para cada paciente e ele não consegue pegar imunoglobulina. Só falta a gente escrever a vida do vô do paciente. Nunca tá bom. A gente recebe e-mail, sabe o que é, doutor? Tá faltando o exame que ele fez, não o primeiro, porque o primeiro tá junto, mas então assim, tem que ser facilitado. Uma vez que existe um diagnóstico médico carimbado, eu tô lá e carimbei que ele precisa, gente, a responsabilidade é minha, não é? O plano não tem que ficar procurando, me traz a carteira de identidade do avô, se você tem dupla de cidadania, não precisa. Então, voltando, a imunoglobulina está em número 215, ela está na linha de medicamentos e não de procedimentos, medicamentos. Você procura lá, imunoglobulina humana, que está dentro dos medicamentos, e aí o parecer é isso aí, fins de redução de assimetria. Eu concordo, mas eu acho que a gente tem que colocar nos comentários que é muito difícil, que precisa de muitos relatórios, que tem que ser facilitada essa prescrição. Entendeu? Uma vez com o relatório e a prescrição feita, o plano de saúde deve entender que está no rol da ANS. E com isso a gente vai desafogar o SUS, gente. Porque assim, a gente não tem mais os centros de referência. Muitos de vocês vão em centro de referência porque é difícil achar um imunologista fora. Mas o que pode acontecer, e eu não falo isso porque eu não quero os pacientes, nada disso, é porque a gente não tem lugar. Tá super lotado, né, doutor? Super lotado. Então, assim, o que eu penso? Pode fazer imunoglobulina. E isso, a gente luta por uma estrutura melhor, mas também, gente, não adianta a gente ficar achando que vai fazer no lugar que é o lugar que a gente está acostumado, que não teve manutenção, que as paredes estão caindo. Então, a gente precisa procurar o melhor. E a gente pode fazer imunoglobulina pelo convênio e continuar passando no centro de referência. Ninguém. Uma coisa que me perguntam muito, Cris, não sei se perguntam para vocês, mas se eu for para o convênio, eu vou perder minha vaga do SUS? Nunca. O SUS é universal. Você pode passar em consulta, no caso, comigo ou com os outros médicos que estão no SUS e fazer sua imunoglobulina pelo convênio e passar comigo a cada 3 meses, a cada 2, a cada mês, conforme precisar, entendeu? Nunca vai se perder a vaga. Que agora a subcutânea, por conta da pandemia, muitos estão fazendo em casa, né? Então, porque isso ainda não está em bula, mas até com um belo relatório você consegue em casa.
Tá E podendo aí já. depende muito dos convênios. Por isso que tem que ser padronizado, né? A bula ainda em casa ainda não está na bula, mas alguns pacientes conseguem se o médico assistente falar que dá para fazer, que ele já usou e não teve reação. Aí fica individualizado. Mas mesmo a subcutânea, quem for fazer é muito rápido, gente. E ela é extremamente eficaz. É uma maravilha. Você não fica o dia inteiro, você tem menos efeito colateral. É assim, muitas pessoas ficam com receio da subcutânea, né? Tudo quando é mudança. Exato, porque você tá bem com a endovenosa, para que eu vou mudar, né? No time que tá ganhando. Mas A assim, qualidade de vida muda, doutora, Oi? com a subcutânea? A qualidade de vida do paciente muda com a Muda subcutânea? muito, gente. As pessoas, quando você consegue fazer em casa, você assiste a série da Netflix com um negócio na barriga e dura 40 minutos e acabou. A hora que E você a pessoa quiser. se sente melhor. Ela não tem tanto volume, né? Então ela é eficaz tanto quanto, né? E Porque muito. também a questão da gente não estar se Olha aí, o expondo. filho com entra. Eu sei que a gente não prefere não falar o nome dos pacientes, mas é isso mesmo, o nome dos medicamentos. Mas assim, existem várias subcutâneas no mercado, todas com muita qualidade. Assim, a gente tem que indicar cada subcutânea que existe no mercado vai para um público, não que não tem nada a ver com o nível socioeconômico, vai com a indicação. Então, por exemplo, crianças muito pequenas, vale a pena fazer subcutânea mais concentrada. Adultos maiores, que não tem tanto tempo de fazer semanalmente ou quinzenalmente, existe a subcutânea que você pode fazer uma vez por mês. Só que aí você faz ela enche um pouquinho, mas depois de pouquinho, menos de 24 horas, a barriga já ficou sarrada de novo. Não tem esse negócio que a barriga vai ficar mole. Não, gente, não é assim. Então, E eu a acho. mensal, doutora? Já Oi? está tendo a mensal, que é feita, as comuns é feito semanalmente ou quinzenalmente, não é isso? E Isso. essa mensal que vem aí, Ela já já abriu. está no mercado. Ela é sensacional. É que ela está liberada para adultos, não está liberada para criança, né? Mas ela é Ainda não. sensacional. Eu faria ela com facilidade, porque é uma vez por mês, mesmo que não for em casa, você vai numa clínica que sabe aplicar, 1 hora e meia você vai embora para sua casa. Qual é a diferença dessa mensal para as outras que é feita As quinzenalmente? subcutâneas que são semanais ou quinzenais, elas não têm a hialuronidase. É uma enzima que você usa antes para fazer um espacinho no subcutâneo. Essas entram direto. Essa que você faz uma vez por mês, tem todo um jeito de ir aumentando, né? Até chegar na dose cheia. E aí você usa essa hialuronidase, essa enzima. Ela faz uma quebrinha no subcutâneo, que é momentânea, não é para sempre. Meu Deus, né? Não. Ela abre e aí você coloca lá uma quantidade maior de imunoglobulina, faz que nem um pãozinho e aquilo vai absorvendo nas primeiras horas e no dia seguinte vida normal. Então, em vez de você ficar, às vezes, porque assim, muitas pessoas recebem imunoglobulina em alguns lugares, a endovenosa, e recebem, o jeito certo de receber, o que está escrito na bula, tá, gente? É receber em bomba de infusão, e existe uma velocidade lenta. Esse negócio de receber em 1 e meia, isso não existe, tá? É para dar reação. Muitas pessoas fazem, né, às vezes, em alguns lugares do SUS, que é mais rápido, porque não tem vaga, porque tem que ser rápido, que já vai entrar outro. E aí vai para o convênio fala tem que fazer em 8 horas. Aí fala, ai, Deus do céu, não quero fazer pelo convênio. Gente, é o certo, tá? Eles não estão cismando 8 com horas é o você. máximo de tempo, doutora? Não, dá para a gente fazer em mais horas ainda. Depende da dose e depende da função renal, como que o rim está funcionando. Então, crianças, a gente consegue fazer muito mais rápido. Agora, você imagina um senhor de 66, 67 anos que usa antihipertensivo. Não dá para. O coração é um volume grande, né, gente? Tem que ir devagar. E a bomba de infusão, por que está escrito em bula para usar a bomba de infusão? Porque quando você põe no manual, por mais que você tenha a melhor enfermeira do mundo, pode abrir, pode abrir sozinho. E aí vem aquele monte de proteína de uma vez. E é aí que a gente treme, é aí que tem frio, e é aí que tem febre. Porque é muita proteína de uma vez. Todo mundo que usa imunoglobulina que está nos ouvindo já ouviu uma história dessa. Que sentiu isso, que sentiu aquilo, que tem muita dor de cabeça. A primeira coisa que a gente faz antes de trocar é aumentar o tempo de infusão, fazer ela mais devagar.
Então, assim, para Principalmente principalmente ao organismo de cada um, né, doutora? de cada um, as prescrições têm que ser individualizadas, né? Às vezes muita gente, mas a prescrição não está pronta, porque a gente tem que ver como tem que ser a sua prescrição. E a nossa live... Oi? Que pena. Foi tão bom, a nossa live vai fechar. Mas, gente, eu acho que deu para todo mundo entender, né? Quais são os procedimentos, que no caso são os exames, que é o TREC e o CREC, que é 113 o procedimento. O exoma, né? Sequenciamento do exoma, que é 409. Isso. E a imunoglobulina, que é 215. Isso. Né? Os dois exames é para colocar que discorda. E a imunoglobulina concorda. Isso. E aí eu sabe que o paciente é fácil e justificativa, a gente explicou. Isso. Tentem abrir o parecer e vai. Se vocês não entenderem, é só você escrever. Não está claro. Eu discordo porque não está claro. Isso também vale, gente. Tá bom? Com certeza. E quem puder fazer, gente. Eu estou à disposição, né? A gente está dentro do imunohsp@gmail.com. Não se assustem que vai uma mensagem automática. Se você quer marcar consulta, ligue para coisas da internet, que eu também estou aprendendo. Mas se vocês tiverem dúvida, principalmente, Cris, é até dia 21 de novembro. Então, mandem as dúvidas. A gente fez uns textos prontos para a gente poder mandar. Tá bom? imunohsp@gmail.com. Tá bom? Ou você, Cris, que é uma das líderes, né? E as meninas também. E as outras associações quisessem direcionar numa pessoa para escrever as dúvidas. Olha, Carol, manda o que a gente tem que escrever. É muito chato mandar, mas eu posso colocar as minhas sugestões e vocês irem modificando, entendeu? A ideia é que a gente tem pouco tempo. Até dia 21 é assim. Pois é, gente, tem que correr. Quem conseguiu entender aqui, é só entrar, acabou aqui, vai começar a fazer. Já faz hoje, já se livra. Isso. Uma coisa que a gente tem que deixar claro, não é só para quem tem problema de saúde, gente. Qualquer pessoa pode fazer, tá? Exatamente. Qualquer pessoa pode fazer. Todos os familiares podem fazer. Pode fazer várias vezes. Minha mãe já fez. Isso, todo mundo. Isso aí é qualidade de vida para os pacientes. Também para os familiares, né, que vivem essa agonia da falta de medicamento, que é benefício para todo mundo, é salvar vidas, gente. Então, a gente convida todos a participarem da consulta pública, e essa live foi especialmente para explicar isso também, os procedimentos. Mas Carol, foi um prazer enorme, enorme, enorme. Isso, nós vamos conseguir, vamos parar essa falta de imunoglobulina, vamos pensar que os testes genéticos, eles são benéficos, bem indicados, e o CREC vai ajudar muito a criança. E vamos juntos, gente. Eu acho que o mais importante é a gente ir junto, todos os médicos tentar também se aproximar e junto com vocês, essa mobilização, ela é fundamental no momento que a gente está vivendo. Isso aí. Eu agradeço de coração. Vamos nos unir, porque nós somos fortes, né? Juntos somos muito mais fortes. A gente convida todos vocês para lutar com a gente, tá? Isso mesmo. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada, Carolina. E muito obrigada a todos que estiveram aí participando com a gente nessa live. E compartilha, gente. A live vai ficar gravada. Compartilha com todo mundo aí, porque para que todos façam também aí a sua contribuição lá na consulta pública até o dia 21. Então, até o sábado, né? Não perde tempo, né? Então, vamos lá. Lembrou, faz. Muito obrigada pela oportunidade, Cris. Que Deus te abençoe. Muito obrigada. Tchau, Amém. gente. Amém a vocês, tá? Fiquem com Deus, gente. Muito obrigada. Até a próxima. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.